Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal da Igreja Bem-vinda Espírito Santo e a mais uma aula do curso para obreiros, ok? Muito bem, hoje eu quero falar sobre a ética ministerial, né? Baseado no livro, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a qual nos diz que o próprio apóstolo Paulo dizendo que nós devemos nos procurar, nos apresentarmos como obreiros aprovados e que nós manejamos bem a palavra da verdade, que não tenha do que nos envergonhar, do que venha nos acusar, ok? Bom, lembrando que muitos são chamados, mas porém poucos são escolhidos, como disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 22:14, que na verdade poucos são os escolhidos. Muitos o Senhor quer chamar, o Senhor quer fazer uma grande obra, mas infelizmente poucos são selecionados, escolhidos. Buenas, hoje eu quero falar sobre ética ministerial. O que é ética ministerial? Né? Então eu quero dar um conceito básico sobre o que é ética para você poder entender. Que a ética é o ramo da filosofia que se preocupa com a valorização e o comportamento humano, né? Os valores, né? Já a ética ministerial, né, que nós vamos se referir hoje, procura valorizar e a responder às questões relacionadas aos valores e às ideias para uma sociedade mais justa, correta, feliz, pacífica, abordando e ensinando atitudes e práticas de bons costumes, tais como o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, né, como devo fazer e como eu devo agir, a fim de tornarmos uma pessoa, né, mais humana e mais perfeita possível. Né, como diz no livro de Levíticos 11:44 e Levíticos 20:20, né, tendo como o ensino as doutrinas extraídas da Santa Bíblia, pois é nela que julgamos ter o caminho da vida eterna, como diz João 5:39. Assim como a ética cristã, procuramos refletir sobre o comportamento ou a ideia do cristão para com uma convivência harmoniosa dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. E lá e também lá fora, né, na sua vida circular particular, que isso se reflete com a sua imagem como um cristão, no caso, como um obreiro. A ética cristã tenta harmonizar e a respeitar as cosmos-visão diferenciadas e saber lidar com as milhares de questões diversas do dia a dia da vida circular em que nos rodeia, que muitas vezes nos impulsionam a ter dúvidas e praticarmos o que não é certo, né? E o que não é correto perante Deus aos homens. E quando nós falamos em nós devemos respeitar as cosmos-visão, para você entender o que é cosmovisão, são os pensamentos diferentes entre as pessoas, as diferenças, os pensamentos, as ideias das pessoas. Isso chama-se cosmovisão. E nós devemos respeitar e orientar a cosmovisão da Bíblia, sabendo que nós não devemos trazer a nossa própria cosmovisão, mas a visão bíblica, a visão da palavra. Mas também devemos respeitar muitas pessoas que às vezes entram com críticas e não concordam por exemplo, com a cosmovisão evangélica cristã. Ok? E por que eu devo fazer esse curso? Esse curso visa a orientar o candidato ao cargo eclesiástico como obreiro e até mesmo os membros a sua conduta. Agora, como um cristão, visando o seu bom testemunho, o seu exemplo, em toda a sua vida, como ensina o apóstolo Paulo, né? Na carta de 1 Timóteo 4:12, que ninguém despreze, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, ou seja, a prática. E não simplesmente na palavra, não na teoria, mas na prática. Teoria é subir em cima do altar e falar sobre amor, mas na prática eu simplesmente me condeno porque eu não faço prática nenhuma. Ok? Tanto que o próprio Senhor Jesus, muitas das vezes, ele até mesmo se irou muito e muito mesmo com os fariseus, né? Com os escribas,
que ele chamava de hipócritas, que eles tinham teoria, muita teoria, eles conheciam muito bem o Torá, eles sabiam muito bem a respeito do Torá, mas porém não praticavam. Então, salve de hipócrita. Então, para que isso não venha acontecer. Buenas. Então, como os fariseus e escribas pregavam e ainda pregam nos altares e exigem do povo o cumprimento integral da lei mosaica ou dos Pentateucos do Torá. Porém, não praticam no seu dia a dia, conforme Mateus 23, 1 ao 39, conforme eu já tinha falado anteriormente. Este curso ensinará você, candidato, a se preparar para ser um excelente, não simplesmente um bom obreiro, mas um excelente obreiro, porque não basta ter vontade de fazer a obra de Deus, não basta ter um bom desejo ardente no seu coração, devemos saber fazê-lo. Não adianta ter bons pensamentos, que nem diz um ditado popular, né? Que de bons pensamentos o mundo está cheio, mas olha onde é que estamos, né? Com os bons pensamentos no mundo. E que quando fazê-lo, o façamos produzir resultados. Quando nós vamos executar, vamos ter resultados, ou seja, que vai produzir frutos. Né? Eu dou aqui um exemplo, né? De uma pessoa, não adianta ela querer ter a vontade, por exemplo, de plantar qualquer coisa, plantar qualquer árvore, plantar qualquer flor, por exemplo, eu tenho um desejo de plantar, eu dei um exemplo, né? Eu tenho um bom desejo de plantar uma árvore frutífera dentro do meu pátio, né? Na frente da minha casa, e quero plantar abóbora, quero plantar um abacateiro, quero plantar, mas não adianta você plantar se você não preparar o ambiente, por exemplo, se você não plantar ele da maneira certa e no solo correto. Como é que eu vou plantar para produzir num solo árido, num solo pedregoso? Mas mesmo assim, se tiver num solo pedregoso, um solo árido, eu venho a preparar ele antes e fazê-lo, né, preparar para que isso venha acontecer. Então, se eu simplesmente plantar num solo sem antes prepará-lo, simplesmente eu vou plantar e daqui a um tempo eu vou ver que ele vai murchar, vai morrer ou vai continuar vivo, mas sem produzir frutos conforme eu desejei. Ou seja, não adianta eu ter um bom pensamento, eu tenho que saber agir. Ok? Bom, é bom salientar que você, né, que deseja ser um obreiro, é dever de dar exemplos, como Atos 9:36, Tito 2:7, pois somos o sal da terra e a luz do mundo, como Mateus 5:13 ao 16. Somos espelho e a luz do mundo. Ok? É isso aí. Na próxima aula vamos falar sobre o aspecto geral. Vamos falar sobre agora. Depois vamos falar sobre o obreiro e o seu lar, né? O obreiro e a sua família. Na próxima aula.